No imaginário coletivo, o nome que ecoa como sinônimo do Holocausto é Auschwitz. Mas existiu um lugar cuja função era ainda mais direta, mais terrivelmente focada na aniquilação imediata. Treblinka, o segundo campo de extermínio mais letal do regime nazista. Diferente de Auschwitz, com suas fábricas e seleções médicas, Treblinka não oferecia pretextos. Era uma máquina de morte instantânea. Desde sua abertura, em julho de 1942, até seu fechamento forçado, em outubro de 1943, uma média de 6.000 pessoas eram assassinadas ali. Todos os dias. Não havia prisioneiros de longa data. Não havia sobreviventes para contar o que acontecia, porque todo o sistema foi projetado para que eles não existissem. Os trens chegavam abarrotados de homens, mulheres e crianças, atraídos pela promessa de um recomeço em outro lugar. A porta se abria para o fim. Eram despidos, suas posses confiscadas e conduzidos diretamente para câmaras de gás disfarçadas de chuveiros. Os corpos, depois, eram enterrados ou cremados em valas a céu aberto. Mas como nasceu esse inferno? Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo, para a origem de tudo. Treblinka I. Em novembro de 1941, as autoridades alemãs estabeleceram o primeiro campo, Treblinka I, numa área arborizada do distrito de Sokolov, na Polônia ocupada. O local não foi escolhido ao acaso. A floresta oferecia uma cortina natural, um isolamento geográfico que dificultava a observação externa. A proximidade com a linha férrea de Malkínia-Siedlce era uma vantagem logística crucial. E a terra oferecia recursos a serem explorados, uma pedreira de cascalho para a infraestrutura militar alemã e o vizinho rio Bug para projetos de controle de enchentes. Era um campo de trabalho penal. O comandante Theodor van Eupen, um oficial da SS com experiência em administração prisional, a burocracia do mal em sua forma mais asséptica, recebeu a ordem de organizá-lo. Van Eupen desenhou uma estrutura hierárquica onde prisioneiros judeus, ciganos, comunistas e criminosos comuns trabalhavam sob a supervisão de capos judeus, que por sua vez se reportavam diretamente aos guardas alemães e auxiliares ucranianos. A população do campo flutuava entre 800 e 1.200 detentos, um número em constante mutação devido a uma taxa de mortalidade assustadora. As condições de vida eram deliberadamente brutais. Os barracões, onde os prisioneiros dormiam em plataformas de madeira sem cobertores, eram caixas de madeira sem isolamento térmico ou aquecimento. O inverno polonês chegava sem clemência. As rações consistiam em uma sopa rala e um pão preto de péssima qualidade, com a quantidade variando de acordo com a produção do grupo de trabalho. O acesso à água potável era estritamente limitado, e as instalações sanitárias eram praticamente inexistentes. A rotina diária começava antes do amanhecer, com a contagem dos prisioneiros. As equipes seguiam para a pedreira para extrair cascalho, um trabalho que durava até o anoitecer, com uma pausa mínima para o almoço. Outros grupos trabalhavam em projetos hidráulicos, construindo diques, canalizando trechos do rio Bug, nivelando terrenos pantanosos. Projetos que serviam não apenas às necessidades militares, mas também à ideologia nazista de exploração do território ocupado. Era um ciclo sem fim. Van Eupen mantinha registros meticulosos de produção, disciplina e mortalidade. Relatórios semanais eram enviados para o escritório do distrito de Radom. Uma inspeção em fevereiro de 1942 documentou 1.100 prisioneiros ativos, com uma taxa de rotatividade semanal de 10%. 110 pessoas, desaparecendo a cada semana, por exaustão, doenças e execuções sumárias. Os castigos eram sistemáticos: espancamentos por desempenho insuficiente, execuções por tentativa de fuga, trabalho adicional sob guarda armada. A brutalidade era a norma. Depoimentos de sobreviventes como Israel Simlich e Oskar Straussinski, coletados após a guerra, revelam o desespero da sobrevivência diária. Prisioneiros reviravam as pilhas de lixo da cozinha alemã em busca de restos de comida, arriscando punições severas por um pedaço de casca de batata. A higiene pessoal era impossível. Sem sabão ou água suficiente, doenças infecciosas se espalhavam como fogo em palha. Tifo, disenteria e pneumonia dizimavam a população. Os doentes eram simplesmente removidos do campo ou executados, sem tratamento, sem piedade. A eficiência do trabalho forçado era medida em toneladas de cascalho extraído e metros cúbicos de terra movida.
Van Open implementou um sistema de cotas diárias que os prisioneiros tinham que cumprir, sob a ameaça de rações reduzidas ou castigos físicos. O tempo médio de sobrevivência dentro do campo era inferior a 3 meses. Uma estatística que as autoridades alemãs consideravam aceitável para manter a produtividade sem custos excessivos de alimentação ou alojamento. Durante os primeiros meses de 1942, Treblinka I operou dentro desses parâmetros, mas o propósito do complexo estava prestes a mudar radicalmente. Em março daquele ano, foi implementada a Operação Reinhardt. Essa operação, concebida por Odilo Globoknik com autorização direta de Himmler, visava a eliminação física e sistemática da população judaica da Polônia, ocupada através de centros de extermínio especializados. Treblinka foi selecionada como um dos 3 locais principais da operação, ao lado de Belzec e Sobibor. A decisão foi baseada em critérios puramente logísticos, sua localização isolada, a proximidade com os principais entroncamentos ferroviários e a experiência prévia no manejo de populações judaicas. Mas o novo complexo teria uma função fundamentalmente diferente. Ao contrário de outros campos que combinavam trabalho forçado com extermínio, a nova instalação teria uma função puramente eliminatória. O planejamento de Treblinka II começou em julho de 1942, a 1,5 quilômetros do campo de trabalho existente. Engenheiros da SS, com a experiência adquirida em Belzec, iniciaram a construção de uma instalação projetada especificamente para o assassinato em massa. A Fábrica da Morte estava prestes a iniciar sua produção. O projeto de Treblinka II não era sobre arquitetura, era sobre a engenharia da morte, uma busca pela eficiência logística absoluta, um circuito fechado e impiedoso que começava com a chegada nos trilhos e terminava na remoção final dos corpos. Não havia espaço para alojamentos permanentes ou instalações de trabalho, apenas um fluxo. Richard Tamala, o engenheiro por trás do desenho, trazia consigo a experiência sombria de Belzec. Aquele campo fora um protótipo cruel, e agora, em Treblinka, a perfeição era o objetivo. Tamala aplicou as lições aprendidas para evitar os problemas operacionais anteriores. As câmaras de gás foram projetadas com uma capacidade muito maior. As valas comuns, cavadas mais fundo. Um sistema de triagem para os pertences das vítimas foi planejado para ser mais rápido, mais eficiente. Supervisionando cada detalhe técnico estava Christian Wirth, o inspetor-geral da Operação Reinhardt. Nada escapava ao seu olhar. A mão de obra para erguer essa fábrica de extermínio veio do próprio campo vizinho, Treblinka I. Prisioneiros eram trazidos temporariamente para levantar cercas, nivelar o terreno, construir as estruturas. Eles erguiam as cercas que os prenderiam, nivelavam o solo onde seus corpos em breve poderiam cair. Mas não sabiam. Não podiam saber. Desconheciam o propósito final daquelas instalações que construíam com as próprias mãos. Muitos participaram da construção de suas futuras câmaras de execução sem jamais perceber a terrível ironia. Durante a construção de Treblinka II, o primeiro campo continuou a operar. Treblinka I manteve suas funções de trabalho forçado até julho de 1944, mas seu propósito foi gradualmente se tornando secundário, servindo de apoio à operação do Centro de Extermínio. A transformação se completou em agosto de 1952. Foi quando os primeiros trens de deportados começaram a chegar diretamente aos novos trilhos de Treblinka II. O contraste entre os dois campos era absoluto. Se Treblinka I ainda mantinha a ficção de trabalho produtivo, Treblinka II não tinha qualquer pretensão. Era uma máquina. Chegar, morrer, desaparecer. No mesmo dia. Treblinka II foi concebido como um instrumento de extermínio direto, sem as funções secundárias de trabalho forçado ou detenção prolongada. Sua arquitetura seguia uma lógica industrial gélida, maximizar o número de eliminações no menor tempo possível, com um mínimo de pessoal e sem interrupções. Cada elemento espacial foi calculado para facilitar um engano inicial, o controle durante o processo e a eficiência na eliminação final dos corpos. O campo foi dividido em 3 setores funcionalmente independentes, separados por cercas duplas de arame farpado e telas de vegetação que bloqueavam a visão entre as áreas. Qual o seu propósito? Impedir que os recém-chegados vissem o destino do grupo anterior, mantendo a calma, facilitando o controle alemão sobre cada fase.
O primeiro setor era a área de recepção, projetada para simular uma estação de trem em funcionamento. Um desvio da linha férrea entrava diretamente no perímetro do campo. A plataforma de desembarque era um cenário macabro, equipado com elementos visuais de uma estação real, relógios pintados na madeira, uma cabine que simulava uma bilheteria, placas com destinos ficcionais e sinais de direção em alemão e polonês. Bancos e lixeiras completavam a cena. Tudo para manter a calma entre os deportados. Ao lado da plataforma, os barracões de triagem. Estruturas de madeira com ganchos numerados onde os recém-chegados deviam pendurar suas roupas de forma ordenada. Uma placa dizia: "Lembre-se do número para recuperar seus pertences após o banho." Era entregue aos deportados um pedaço de barbante para amarrar seus sapatos. Cada detalhe reforçava a ilusão de um processo temporário, reversível. O segundo setor abrigava as instalações administrativas e residenciais para o pessoal alemão e os auxiliares ucranianos. Quartéis para escritórios da SS, dormitórios para os guardas, refeitório, depósitos de armas. Daqui, um escritório central coordenava as comunicações com Berlim e gerenciava os horários de chegada dos trens. O isolamento desta área do setor de extermínio era deliberado. Impedia que a equipe administrativa tivesse contato direto com o processo de execução. A burocracia da morte separada do ato. O terceiro setor, chamado de campo superior pelos operadores alemães, continha as instalações de extermínio. O acesso era restrito. Apenas pessoal técnico especializado e membros do Sonderkommando podiam entrar. Cercas adicionais e guardas armados garantiam que nenhum deportado pudesse recuar depois de entrar nesta área. A conexão entre a recepção e o extermínio era um corredor. Um corredor de aproximadamente 100 metros de comprimento por 3 de largura, conhecido como o tubo. As paredes eram cercas de arame farpado cobertas por galhos de pinheiro entrelaçados, bloqueando qualquer visão lateral e qualquer tentativa de fuga. O chão, de terra batida e cascalho. Não era um corredor, era um funil. O projeto exigia um movimento linear contínuo, sem possibilidade de retorno ou desvio. O único caminho era para frente. Um corredor da morte flanqueado por torres de vigia a cada 20 metros. Em cada torre, guardas ucranianos, armados com fuzis e metralhadoras leves, observavam o fluxo humano. Este caminho hediondo, apelidado de o tubo, não tinha desvios. Não havia antecâmaras ou espaços intermediários que permitissem sequer um suspiro de resistência organizada. O corredor terminava abruptamente, quase vomitando suas vítimas diretamente contra as portas das câmaras de gás. A engenharia do extermínio foi construída em 2 fases. O primeiro edifício, erguido em julho de 1942, abrigava 3 câmaras retangulares. Cada uma media 4 por 4 metros com 2,5 metros de altura. As paredes eram de tijolos maciços, sem janelas, e o teto hermeticamente selado. As portas de metal que abriam para fora possuíam trancas externas, operadas exclusivamente pela equipe alemã. Do teto pendiam chuveiros falsos, bicos de metal que jamais seriam conectados a canos de água, instalados apenas para sustentar a última e perversa ilusão de saneamento. As paredes internas, pintadas de branco, simulavam um ambiente clínico, higiênico. A morte disfarçada de asepsia. Mas a escala planejada para a Operação Reinhardt era muito maior. A fábrica da morte precisava ser ampliada. Em agosto de 1942, um segundo prédio foi erguido, este com 10 câmaras, cada qual medindo 4 por 8 metros e capaz de comportar entre 500 e 600 pessoas por sessão. Essa expansão brutal elevou a capacidade operacional do campo para algo entre 10 e 15 mil eliminações por dia, em turnos contínuos. Em uma estrutura adjacente ficava o coração mecânico do horror, os motores que geravam o gás. Inicialmente usaram-se motores a diesel soviéticos capturados, provavelmente de tanques T-34, uma ironia sombria da guerra. O monóxido de carbono, produto da combustão, era canalizado por tubos de escape diretamente para dentro das câmaras seladas. Para operar o sistema, técnicos especializados davam a partida, regulavam e mantinham os motores em funcionamento. Paralelas aos prédios das câmaras, as valas comuns rasgavam a terra.
Fossas gigantescas, com 50 metros de comprimento, 10 de largura e 7 de profundidade. Um vazio projetado para conter os corpos gerados por meses de operação ininterrupta. Trilhos de trem improvisados conectavam as câmaras às valas, uma logística da morte para transportar os corpos em pequenos vagões. A arquitetura do campo incluía ainda outras estruturas especializadas. O lazaret era uma falsa enfermaria, um cenário montado para a execução direta de idosos, doentes ou deportados considerados inaptos para o processo padrão. Ali, uma fossa aberta e uma metralhadora cumpriam o serviço. Nos depósitos de triagem, enormes barracões, os pertences dos deportados eram separados. Roupas de homens, mulheres e crianças, calçados, joias, dinheiro, documentos, objetos religiosos. Prisioneiros do Sonderkommando realizavam a tarefa sob supervisão alemã, empacotando tudo para ser enviado à Alemanha como parte do esforço de guerra. O campo possuía seu próprio sistema elétrico, alimentado por geradores a diesel, que garantia a iluminação noturna para as operações contínuas. Linhas telefônicas diretas o conectavam ao escritório do distrito de Lublin e ao quartel-general da Operação Reinhard em Berlim. A eficiência do projeto se revelava na sua ausência mais gritante. Não havia instalações de alojamento permanente para os deportados, nem dormitórios, nem refeitórios, nem latrinas. A arquitetura do campo gritava sua função. Os deportados eram executados no mesmo dia da chegada, sem qualquer período de detenção. Sua única função era a morte. Treblinka II foi o único campo de extermínio nazista a ter um médico como seu primeiro comandante. O SS Obersturmführer Irmfried Eberl, um psiquiatra ligado ao programa de eutanásia, foi nomeado em 11 de julho de 1942. Vindo das instalações de gaseamento na Alemanha, Eberl não tinha experiência em gerir um centro de extermínio em massa e recebeu ordens para iniciar as operações imediatamente. Em poucos dias, os trens começaram a chegar numa frequência absolutamente avassaladora. O ritmo das deportações excedeu todas as expectativas. As instalações do campo ainda estavam inacabadas. As câmaras de gás falharam, os motores designados não suportavam o uso contínuo e os corpos se acumulavam sem método de descarte. Diante do colapso técnico, a SS recorreu a pelotões de fuzilamento. Prisioneiros eram executados ao ar livre e lançados em valas comuns que rapidamente transbordavam. Os coveiros não davam conta, o cheiro da decomposição era perceptível a mais de 10 quilômetros do perímetro. A situação era incontrolável. As plataformas de desembarque estavam entupidas de cadáveres e pertences não triados. Os homens da SS e seus auxiliares ucranianos atiravam aleatoriamente contra as multidões que desembarcavam dos trens. Não existia uma estrutura de comando funcional. Era o caos absoluto. Como explicou uma testemunha do desastre, estavam chegando tantos transportes que a equipe simplesmente não conseguia lidar com o volume de prisioneiros. Treblinka não era um campo, era o colapso materializado, um inferno a céu aberto, onde a própria morte parecia ter perdido o controle. Oskar Burgerer, um dos poucos que sobreviveriam ao levante de 1943, chegou ali em agosto do ano anterior. A cena que ele descreveu era de um caos absoluto. Centenas de corpos se decompunham ao sol, espalhados pelo chão. Roupas, malas, objetos pessoais, as últimas posses de vidas inteiras formavam pilhas disformes e lamacentas. De cantos aleatórios, guardas disparavam a esmo. Era o extermínio sem organização, sem método, sem nem mesmo a preocupação de se esconder. Em 26 de agosto de 1942, o arquiteto da Operação Reinhard, Odilo Globoknik, fez uma visita surpresa. Acompanhado por Christian Wirth e Josef Oberhauser, ele encontrou um espetáculo que nem mesmo a lógica perversa da SS podia justificar. As câmaras de gás enguiçavam. Os corpos não eram enterrados e o fedor pútrido se estendia muito além das cercas do campo, um sinalizador macabro para toda a região. Aquele cenário era uma ofensa, não à humanidade, mas à própria eficiência do plano.
A máquina de matar estava emperrada. Irmfried Eberl, o primeiro comandante, foi demitido naquele mesmo dia. Os transportes foram suspensos de imediato. Christian Wirth assumiu como superintendente interino com uma única missão: reorganizar o caos. Em 1º de setembro de 1942, Franz Stangl assumiu formalmente o comando. Vindo de Sobibor, sua fama o precedia. Um gerente, não um carniceiro. Um otimizador. Durante a viagem de carro até Treblinka, ele já diagnosticava o problema. Cadáveres apodreciam ao lado dos trilhos. Vagões de carga, repletos de gente, ficavam parados por dias, seus ocupantes morrendo antes mesmo de chegar. Para Stangl, aquilo não era uma tragédia. Era um gargalo logístico. Ao chegar, ele iniciou uma reforma completa. Ordenou que os corpos fossem removidos, que as valas comuns fossem drasticamente ampliadas. Ele estabilizou o ritmo dos transportes, reorganizou os grupos de trabalho de prisioneiros, os Sonderkommandos, e implementou um sistema de agendamento implacável. No dia 3 de setembro, os trens voltaram a chegar. Agora havia um fluxo, um sistema. Desembarque, separação, despir-se, gaseamento, descarte dos corpos. Uma linha de montagem da morte. O tempo entre a chegada de um comboio e a eliminação completa de seus ocupantes foi reduzido para menos de 3 horas. Mas como garantir que milhares de pessoas caminhem para a própria morte sem resistência? Além das reformas operacionais, Stangl introduziu mudanças cosméticas, uma arquitetura da mentira. Ele pavimentou as estradas no setor administrativo. Mandou plantar flores ao longo dos caminhos internos. A mentira precisava ser visual, olfativa, tangível. Os recém-chegados eram informados de que estavam apenas em trânsito para a Ucrânia. Oficiais da SS, vestindo jalecos brancos para reforçar a farsa de um centro de desinfecção, davam as boas-vindas. O comandante raramente participava das execuções diretas. Ele não precisava. De seu escritório, ele regia a sinfonia macabra. Ocasionalmente aparecia no campo, impecavelmente vestido com um uniforme branco e carregando um chicote. Era uma aparição fantasmagórica que supervisionava o trabalho. Os prisioneiros o apelidaram de A Morte Branca. Ele delegava a autoridade a seus subordinados, que administravam as punições e controlavam os barracões. Sob seu comando, o campo atingiu sua capacidade operacional máxima. Ao longo de 1943, os processos foram refinados. As câmaras de gás foram ampliadas. O número de valas comuns aumentou. Fossos de cremação foram construídos para substituir os enterros. A Operação Reinhard estava em seu auge. Em maio e junho daquele ano, durante a liquidação do gueto de Varsóvia, foram atingidos números recordes, até 20.000 assassinatos por dia. Após a revolta de 2 de agosto de 1943, na qual vários prisioneiros conseguiram escapar, e com o programa de extermínio gradualmente sendo encerrado, Stangl foi transferido para Trieste. Seu lugar foi ocupado por Kurt Franz, o terceiro e último comandante do campo. Se Stangl era a eficiência fria, Franz era o sadismo encarnado. Já era conhecido pelos prisioneiros por sua brutalidade. Os prisioneiros o chamavam de Lauka, a boneca, por seu rosto bonito e inexpressivo que jamais mudava, mesmo enquanto dirigia pessoalmente execuções por infrações banais. Seu cachorro Barry atacava prisioneiros sob sua ordem direta. Sob o comando de Franz, a missão mudou. A fábrica de morte se tornou uma fábrica de esquecimento. O trabalho forçado continuou, mas agora focado em destruir as provas. A Operação 1005, o plano para apagar os vestígios do genocídio, estava em pleno andamento. As valas foram esvaziadas, os corpos incinerados, os barracões desmontados. Nesse período, o elemento mais surreal de controle foi introduzido, a canção de Treblinka. Segundo testemunhas, foi escrita por um prisioneiro, Walter Hirsch, com música de Arthur Gold, um renomado compositor judeu de Varsóvia. A melodia era alegre, quase festiva, e era ensinada aos novos membros dos comandos de trabalho desde o primeiro dia. Uma orquestra de 10 músicos forçados a tocava, inclusive no refeitório dos oficiais da SS. Era a trilha sonora do inferno. Arthur Gold morreu durante a revolta. Kurt Franz mantinha um álbum de fotos pessoal intitulado Schöne Zeiten, em português, Bons Tempos.
Eram imagens cuidadosamente selecionadas do pessoal da SS, de escavações mecanizadas, da fábrica de tijolos próxima. Ele nunca incluiu fotografias das câmaras de gás ou das execuções. O álbum se tornou uma das poucas fontes visuais diretas, uma janela para a banalidade do mal da perspectiva dos próprios perpetradores. O fechamento operacional de Treblinka II foi anunciado em novembro de 1943. No entanto, o desmantelamento continuou por meses. Prisioneiros de um campo de trabalho vizinho foram forçados a concluir a limpeza e a camuflagem. A terra, saturada de cinzas e dor, foi arada. Culturas foram semeadas, árvores foram plantadas. Uma fazenda falsa foi montada para esconder qualquer vestígio. A liderança do campo foi uma sucessão rápida, do caos inicial sob Eberl, passando pela eficiência assassina de Stangl, até a fase final de encobrimento sistemático sob Franz. Em pouco mais de um ano de operação, o campo exterminou quase 900.000 pessoas. A liderança do campo mudou 3 vezes, mas a filosofia por trás do arame farpado permaneceu intacta, imutável. Era a doutrina do apagamento. Matar depressa, sem testemunhas, sem deixar vestígios, um ciclo de horror industrializado cronometrado ao segundo. Transporte, gás e valas. A engrenagem de extermínio de Treblinka II não era um ato de selvageria desordenada, era um sistema, uma linha de montagem da morte, onde cada fase era sincronizada para maximizar a eficiência. Do momento em que os trens apitavam na plataforma até a disposição final dos corpos, cada passo obedecia a um protocolo frio que transformava o assassinato em massa numa rotina administrativa. Tudo começava com os comboios. Operados pela malha ferroviária do Reich, os vagões de gado eram a primeira etapa do inferno. Em cada um, espremiam-se entre 100 e 150 pessoas. Eram cascas de madeira e metal sem ventilação, sem água, sem qualquer instalação sanitária, rolando sobre os trilhos. Um trem completo carregava entre 5.000 e 7.000 almas por viagem. As rotas partiam dos grandes guetos do governo geral, Varsóvia, Radom, Białystok, Lublin, mas também se estendiam a geografias mais distantes, como a Grécia e os Países Baixos. A jornada podia durar horas ou dias. Tudo dependia da distância e principalmente das prioridades do tráfego militar. Durante o trajeto, na escuridão sufocante, muitos já encontravam o fim pela asfixia, pela desidratação, pela exaustão pura e simples. Os vivos viajavam com os mortos, seus corpos balançando juntos ao ritmo dos trilhos até o destino final. Na estação de Malquínia, a poucos quilômetros do campo, os trens eram divididos. A plataforma de Treblinka II só comportava de 15 a 20 vagões por vez. O restante do comboio ficava para trás, numa espera angustiante, até que a primeira leva completasse o ciclo de desembarque e processamento. A chegada na plataforma de Treblinka era um assalto aos sentidos. As portas se abriam com violência para um mundo de gritos, apitos e pancadas. Os guardas da SS e os auxiliares ucranianos impunham uma ordem brutal. Desorientados pela viagem, enfraquecidos, os recém-chegados eram rapidamente organizados em filas. Homens de um lado, mulheres e crianças de outro. A separação, apresentada como uma simples medida administrativa, era, na verdade, uma tática crucial. Ela quebrava o núcleo familiar, a principal fonte de qualquer resistência organizada. Então, a peça de teatro começava. Oficiais alemães em vários idiomas dirigiam-se aos prisioneiros. Explicavam com uma calma assustadora que ali era um campo de trânsito, que eles seriam desinfetados antes de serem realocados para trabalhar nos territórios ocupados do leste. As instruções eram claras: deixar os pertences de forma ordenada, memorizar o número do vagão para recuperá-los depois e seguir disciplinadamente para os barracões de banho. Auxiliando na tradução e na coleta das bagagens estavam os membros do Sonderkommando, prisioneiros judeus selecionados para um trabalho impossível. Homens que olhavam nos olhos de seus irmãos sabendo o destino que os aguardava, mas que atuavam sob a ameaça de morte imediata. O silêncio era o preço de mais um dia de vida. O despojamento final acontecia nos barracões. Ali, todos eram forçados a se despir completamente, a pendurar suas roupas em ganchos numerados, a última e cruel promessa de um retorno que jamais aconteceria. O Sonderkommando imediatamente recolhia tudo, separando os bens para envio à Alemanha. Joias, dinheiro, documentos.
Tudo era catalogado. Nus, humilhados, eles eram então direcionados para o corredor final, flanqueado por guardas armados. Um caminho sem volta. O fluxo era contínuo, mantido por ordens que soavam rotineiras. Como resistir quando a própria esperança é usada como arma? A operação diária seguia a disciplina férrea imposta por Stangl, o comandante. Um trem chegava, era esvaziado e os vagões partiam. Enquanto um grupo era finalizado nas câmaras, o próximo já se despia nos barracões. Não havia pausas. O processo técnico era de uma precisão macabra. As pessoas eram empurradas para dentro das câmaras de gás, compactadas até a capacidade máxima. A densidade chegava a uma pessoa por 1/4 de metro quadrado. As portas de metal eram trancadas por fora. Técnicos alemães ou ucranianos davam a partida nos motores, geralmente de tanques soviéticos capturados, cujo monóxido de carbono era bombeado para dentro. A exposição durava de 20 a 30 minutos, uma eternidade. Quando o silêncio confirmava o fim, as portas eram abertas. O Sonderkommando entrava para extrair os corpos, uma tarefa terrível feita com ganchos e cordas, pois os mortos estavam frequentemente entrelaçados pela compressão no espaço confinado. Os cadáveres exibiam os sinais da asfixia, de hemorragias internas, de esmagamento. Mas o processo não terminava ali. Os corpos passavam por um último exame sistemático. Os cabelos das mulheres eram cortados, uma matéria-prima para a indústria têxtil alemã. Dentes de ouro, próteses e implantes de metal eram arrancados com alicates. As cavidades corporais eram vasculhadas em busca de qualquer valor escondido. O material era separado, embalado e enviado para os quartéis generais da SS. Só então, o que restava dos seres humanos era descartado. Inicialmente, o descarte era o enterro. A terra se abria em valas comuns gigantes, escavadas previamente, para receber o que restava daquela linha de montagem. No entanto, o volume de corpos e as condições climáticas logo geraram problemas de uma natureza macabra. Os gases da decomposição criavam uma pressão subterrânea tão intensa que, em alguns pontos, forçavam os cadáveres de volta à superfície. A terra parecia vomitar os seus mortos, expondo o crime que deveria permanecer oculto. Em janeiro de 1943, uma ordem direta de Heinrich Himmler selou a próxima fase do horror. Um sistema de cremação em massa seria implementado para eliminar de uma vez por todas a evidência física dos assassinatos. Mas como esconder o que a própria terra se recusava a guardar? A resposta foi uma inversão macabra da tecnologia. Grelhas improvisadas foram construídas usando trilhos de trem, o símbolo do transporte e da vida, agora apoiados sobre blocos de cimento para servir à morte. Os corpos eram incinerados em piras de até 2.000 cadáveres por vez, alimentando as chamas com lenha e com a própria gordura corporal gerada durante o processo. Era um ciclo perverso de aniquilação. Para operar essa indústria da morte, foi organizado o Sonderkommando, a unidade especial. Eram prisioneiros judeus, divididos em equipes com funções específicas. Um grupo era responsável por descarregar os trens e pelo manejo inicial dos deportados. Outra equipe administrava a triagem dos pertences nos barracões, catalogando as últimas posses de homens, mulheres e crianças. Um terceiro grupo operava diretamente no coração da escuridão. Guiavam as vítimas para as câmaras, extraíam os corpos e depois limpavam o local para a próxima leva. E um quarto time lidava com a cremação e o descarte das cinzas. Esses prisioneiros trabalhavam sob uma pressão psicológica inimaginável. Eles sabiam qual era o seu destino final. Eram testemunhas que seriam periodicamente eliminadas para que não houvesse memória de longo prazo do crime. Como método de controle, recebiam rações de comida ligeiramente melhores e acesso a álcool. Eram as migalhas que mantinham a engrenagem do extermínio funcionando. A cada poucas semanas, as equipes eram rotacionadas através de execuções sumárias e substituídas por novos deportados. Ninguém deveria sobreviver para contar a história. As estimativas mais aceitas indicam que entre 870.000 e 925.000 pessoas foram assassinadas apenas em Treblinka, entre julho de 1942 e agosto de 1943. Nos períodos mais intensos, durante a liquidação do gueto de Varsóvia, a aritmética do inferno chegava a 20.000 assassinatos por dia. Mas no meio desse abismo, um grito começava a se formar. A rebelião de Treblinka. O grito dos mortos.
Durante os primeiros meses de 1943, vários fatores convergiram para criar as condições que precipitariam a revolta. A redução gradual no número de transportes, a frequência crescente das execuções dos membros do Sonderkommando e os sinais claros de que o campo estava sendo preparado para o seu desmonte. Os prisioneiros perceberam que o fim da operação significava a sua própria aniquilação total. Era o início do fim, e para eles só havia uma saída. Um grupo clandestino começou a se organizar em março de 1943, composto por prisioneiros com acesso a áreas estratégicas do campo. Julian Choronjiski, um ex-capitão do exército polonês, tornou-se o principal coordenador. Seu conhecimento militar prévio foi crucial para o planejamento tático. Zew Kurland, um capo polonês que trabalhava na enfermaria improvisada, usava sua posição para obter informações sobre os movimentos dos guardas alemães. Israel Sudovich, um agrimensor de Varsóvia, desempenhou um papel fundamental no mapeamento do campo e na identificação de rotas de fuga. E do lado do campo de extermínio propriamente dito, Jankiel Wiernik, um carpinteiro que havia construído parte das estruturas, servia como a ligação vital entre as diferentes equipes do Sonderkommando, graças à sua mobilidade. A organização foi estruturada em células de 3 a 4 membros, que mantinham contato limitado entre si para evitar a exposição total em caso de descoberta. Cada célula tinha uma função: obter armas, reunir combustível, mapear rotas e coordenar os sinais para o início da revolta. Durante abril e maio, os conspiradores realizaram pequenas operações de sabotagem para testar os tempos de reação dos guardas. Breves cortes de energia, pequenos danos a veículos e interrupções no sistema de comunicação interna foram executados sem levantar suspeitas generalizadas. Esses testes revelaram padrões nas respostas de segurança e identificaram os momentos de menor vigilância. Obter armas representava o desafio logístico mais complexo. Um jovem chamado Standa Lichtblau, que trabalhava na manutenção, conseguiu acesso ao depósito de armas usando chaves duplicadas, roubando fuzis, pistolas, granadas alemãs e munição em pequenas quantidades ao longo de várias semanas. As armas eram escondidas em vários pontos do campo, enterradas perto das fossas de cremação ou dissimuladas entre ferramentas de trabalho. Os prisioneiros também fabricaram armas improvisadas com as ferramentas disponíveis nas oficinas. Facas, barras de metal, martelos e machados foram modificados para uso ofensivo. Coquetéis incendiários foram preparados com garrafas recolhidas dos pertences das vítimas e cheias com gasolina desviada dos veículos do campo. A data da revolta foi determinada por fatores operacionais e climáticos. O dia 2 de agosto de 1943, uma segunda-feira, foi escolhido porque geralmente havia menos atividade de transporte nesse dia, resultando em uma presença reduzida de guardas na plataforma de recepção. Além disso, as condições climáticas haviam sido secas durante julho, facilitando a propagação do fogo nas estruturas de madeira do campo. A hora foi marcada para as 16 horas, momento em que os guardas ucranianos trocavam de turno e vários oficiais da SS se retiravam para seus alojamentos para o descanso da tarde. Essa janela de vigilância reduzida oferecia a melhor oportunidade para lançar o ataque com vantagem tática. O plano estabelecia uma sequência coordenada de ações. O sinal inicial seria um único tiro de fuzil, imediatamente seguido pelo lançamento de granadas no escritório principal e no depósito de combustível. O plano era audacioso, nascido de sussurros desesperados nas noites geladas do campo. Incêndios serviriam como uma distração maciça, uma cortina de fumaça e caos que consumiria documentos-chave e instalações vitais. Ao mesmo tempo, equipes armadas, com o pouco que conseguiram reunir, atacariam as torres de vigia e os postos de guarda. Era um ato de tudo ou nada. Nas semanas que antecederam o levante, os conspiradores mapearam o campo não com tinta, mas com olhares. Identificaram as brechas na muralha de arame farpado, promessas silenciosas de liberdade. As áreas perto dos depósitos de roupas e calçados, menos vigiadas, foram escolhidas como rotas de fuga. O objetivo era a floresta, aquele oceano verde que margeava o inferno. A revolta começou como planejado, mas o destino, como sempre, guardava suas próprias reviravoltas. Por volta das 13h30 da tarde, a tarde indolente de 2 de agosto foi quebrada.
Um guarda ucraniano, em uma inspeção de rotina, descobriu um prisioneiro na área de triagem com moedas de ouro. Um pequeno brilho de metal que ameaçava desfazer meses de planejamento. O alarme, ainda que parcial, soou. A surpresa estava comprometida. Em um conciliábulo rápido e tenso, os líderes do grupo tomaram uma decisão em segundos. Recuar era impensável. Seguir em frente era a única opção. Agora ou nunca. Às 13h45, o primeiro tiro ecoou pelo campo. Não foi um disparo de execução, mas um grito de guerra. Stanislav Levan, um dos membros da resistência, lançou uma granada no refeitório dos oficiais alemães. O rugido que rasgou o silêncio foi o sinal. Outros conspiradores, quase que instantaneamente, atacaram o depósito de combustível com coquetéis incendiários. As chamas, famintas, se espalharam para os barracões de armazenamento, criando o véu de fumaça que tanto haviam desejado. Os confrontos armados explodiram em vários pontos simultaneamente. Baruch Auerbacher, em um ato de coragem suprema, conseguiu tomar uma torre de vigia. A metralhadora que antes cuspia morte para dentro, agora cuspia fogo para fora, oferecendo uma cobertura desesperada para os prisioneiros que corriam em direção às cercas. Outros grupos, usando armas capturadas e ferramentas improvisadas, atacavam os postos de guarda. A confusão inicial foi a grande aliada dos rebeldes. Muitos guardas ucranianos, pegos de surpresa pela escala e pela ferocidade do ataque, simplesmente abandonaram suas posições. Alguns oficiais da SS tentaram organizar uma defesa, mas os múltiplos focos de incêndio e a dispersão dos combates tornavam a coordenação quase impossível. Cerca de 300 prisioneiros conseguiram romper o perímetro nos primeiros 30 minutos. A maioria seguiu as rotas previamente traçadas em direção à floresta adjacente, mas a liberdade tinha um preço em sangue. Muitos foram ceifados nas cercas de arame farpado ou no campo aberto que separava o campo da mata. A resposta alemã, embora lenta, foi implacável. Reforços chegaram de Treblinka I, do campo de treinamento de Trauniki e de postos militares próximos. Unidades com cães farejadores, veículos blindados e apoio aéreo foram mobilizadas para uma caçada humana nas florestas. A maioria dos fugitivos foi recapturada ou eliminada nas primeiras 48 horas. Dos aproximadamente 700 prisioneiros que estavam em Treblinka II, no dia do levante, entre 200 e 300 conseguiram escapar. Destes, apenas 60 a 70 sobreviveriam até o fim da guerra, alguns se juntando a unidades de partisans, outros escondidos por civis poloneses. A revolta, embora esmagada, apressou o fim do campo. A segurança operacional estava comprometida. Os planos de desmantelamento já em andamento foram acelerados. Começava a Operação 1005, a destruição de todos os vestígios. A Action 1005 representava o esforço sistemático nazista para apagar as provas físicas de seus crimes em massa na Europa Oriental. Em Treblinka, essa operação ganhou uma urgência desesperada após o levante de 2 de agosto. O Exército Vermelho marchava a leste e o medo de que a verdade viesse à tona, de que o mundo visse o que fora feito ali, transformou-se em pânico no alto comando da SS. Em julho de 1943, Heinrich Himmler emitiu ordens diretas para desmantelar completamente todos os campos da Operação Reinhardt. As instruções eram claras: exumar os corpos, incinerá-los, remover todas as estruturas e alterar a paisagem para impedir qualquer investigação futura. Essa ordem macabra foi executada por uma unidade especial, o Sonderkommando 1005, liderado pelo SS Standartenführer Paul Blobel. Um oficial que já havia adquirido experiência em operações semelhantes na Ucrânia, um arquiteto do esquecimento especializado em técnicas de cremação em massa. Treblinka, que operou entre julho de 1942 e outubro de 1943, tornou-se um dos principais centros da Action 1005. O motivo era o volume. Estima-se que as vidas de 700.000 a 900.000 pessoas foram compactadas em valas comuns, enterradas no solo arenoso do campo. O Sonderkommando 1005 iniciou suas operações imediatamente, trazendo uma maquinaria profana, escavadeiras, guindastes, ferramentas de esmagamento e galões de combustível. As primeiras tarefas envolviam localizar, abrir e esvaziar as covas coletivas. As fossas estavam dispostas em fileiras paralelas, muitas com até 7 metros de profundidade, contendo corpos em vários estágios de decomposição.
O odor, segundo os poucos relatos, era insuportável. Os trabalhadores do Sonderkommando, em sua maioria prisioneiros judeus transferidos de outros campos, sofriam de náuseas constantes, infecções e colapso físico, forçados a participar do apagamento de seu próprio povo. Os corpos eram erguidos por guindastes e empilhados para a incineração. Os restos mais antigos estavam mumificados ou haviam se transformado em uma massa viscosa. Os mais recentes ainda retinham tecidos. A própria gordura dos corpos era usada como combustível adicional. Grelhas improvisadas foram construídas usando trilhos de trem apoiados em blocos de concreto. Os mesmos trilhos que trouxeram centenas de milhares para a morte agora serviriam para apagar os últimos vestígios de sua existência. Nessas plataformas, os corpos eram dispostos em camadas alternadas com madeira e outros combustíveis, dia e noite, em uma pira funerária de proporções industriais. Era a industrialização da profanação. O céu sobre Treblinka ficou cinzento por dias a fio, pintado por uma fumaça que não cessava. As chamas arderam sem interrupção, consumindo o que restava das vítimas, e quando o fogo finalmente se apagava, iniciava-se a segunda fase de uma macabra alquimia. Os restos carbonizados eram processados, soldados alemães e os auxiliares ucranianos, os travniks, forçavam os prisioneiros restantes a esmagar os ossos com marretas de metal ou rolos pesados, adaptados para essa tarefa. O som era o de uma fábrica sinistra, o estalar seco dos ossos sob o peso do metal. O objetivo era obter um pó fino, uma cinza sem traços identificáveis, que pudesse ser dispersada sem levantar suspeitas. Essa poeira da morte era então espalhada nas matas adjacentes, misturada à terra arada ou simplesmente lançada nas águas do rio Bug, que corria ali perto, levando consigo a prova do crime. E para cada operação, um registro. Relatórios internos eram meticulosamente preenchidos, documentando o cumprimento da ordem, o apagamento completo da evidência. Enquanto a cremação avançava, outras equipes trabalhavam na demolição sistemática do campo. Era preciso fazer desaparecer a própria arquitetura do extermínio. Alojamentos, câmaras de gás, cercas de arame farpado, plataformas ferroviárias e torres de vigia. Tudo foi destruído. Algumas estruturas foram dinamitadas, outras desmontadas peça por peça para que seus materiais fossem reutilizados. Em um ato de cinismo supremo, os tijolos das câmaras de gás foram reaproveitados para construir uma casa de campo, um disfarce para o epicentro do assassinato. Os trilhos da ferrovia interna foram arrancados e enviados para oficinas em Lublin. Qualquer sinal da infraestrutura da morte foi cuidadosamente varrido da face da terra. A fase final da ação 1005 em Treblinka foi uma metamorfose da paisagem. Onde antes havia morte, agora haveria vida, ou pelo menos a aparência dela. Culturas de grama, centeio, cevada e tremoço foram plantadas para cobrir as áreas afetadas. Mudas de abetos, pinheiros e choupos foram dispostas em padrões naturais para disfarçar a origem artificial do entorno. Técnicos agrícolas auxiliaram no plantio de fileiras irregulares e animais foram trazidos para simular atividade rural. Como parte da fachada, uma fazenda foi montada, com uma moradia, um curral e um campo de cultivo. Essa propriedade foi entregue a um colaborador ucraniano chamado Strebel. Ele foi instalado ali como um colono, encarregado das operações agrícolas fictícias, criando porcos, aves e cultivando vegetais sob a supervisão indireta da SS. Sua tarefa era garantir que o local tivesse a aparência de uma fazenda abandonada ou parcialmente funcional, frustrando qualquer investigação aérea ou terrestre. Documentos alemães indicam que a fazenda tinha até mesmo uma caixa de correio funcional. O disfarce foi tão eficaz que, quando as forças soviéticas alcançaram a área em 1944, encontraram um campo coberto de plantações sem nenhuma estrutura visível, apenas uma paisagem bucólica e silenciosa. No entanto, a análise posterior de fotografias aéreas e, crucialmente, o testemunho dos poucos sobreviventes permitiram reconstruir parcialmente o layout original do campo. Alguns restos de ossos e pertences pessoais foram encontrados anos mais tarde, em escavações não oficiais ou investigações forenses. O solo guardava segredos que a grama não conseguia esconder. No final de julho de 1944, o Exército Vermelho aproximava-se rapidamente pelo leste. Em resposta, os alemães em retirada destruíram as aldeias perto de Treblinka, um último esforço para eliminar qualquer vestígio de atividade ligada ao campo.
Como parte dessa operação de encobrimento, 761 edifícios em Poniatowo, Prostin e Volkow-Kronglik foram incendiados. Inúmeras famílias morreram durante esses ataques. Os campos de grãos que abasteciam a SS também foram queimados. Em 19 de agosto de 1944, em uma derradeira tentativa de deter o avanço soviético e apagar os últimos resquícios simbólicos da presença local, as forças alemãs dinamitaram a igreja de Prostin e sua torre cineira, que havia servido como ponto de observação defensivo. Quando os soviéticos finalmente entraram em Treblinka, em 16 de agosto de 1944, a zona de extermínio havia sido completamente nivelada, arada e coberta de tremoços, criando uma aparência enganosamente rural. Mas o correspondente de guerra soviético Vassily Grossman, um dos primeiros a entrar na área, descreveu o que a terra se recusava a ocultar. Pequenos pedaços de ossos humanos espalhados pelo chão, dentes, farrapos de tecido, papéis, pratos quebrados, potes, escovas de barbear, panelas enferrujadas, xícaras e mechas de cabelo humano. Esses restos materiais, invisíveis do ar, mas indeléveis no solo, ofereciam um testemunho mudo e perturbador do que havia acontecido ali. Comparado a outros campos de extermínio, o ocultamento de Treblinka foi o mais completo. Ao contrário de Belzec, onde alguns restos estruturais permaneceram, ou de Sobibor, onde as demolições foram mais apressadas, Treblinka foi alvo de uma operação meticulosa. Até mesmo o sistema de estradas internas foi destruído e substituído por caminhos rurais. Árvores maduras foram derrubadas e substituídas por jovens, para apagar qualquer traço de perturbação no terreno. O Sonderkommando 1005 permaneceu ativo até outubro de 1943. Uma vez concluídas as cremações e a limpeza, os prisioneiros que participaram da ação foram executados para garantir o sigilo. Estima-se que entre 300 e 700 trabalhadores forçados foram assassinados após completarem sua terrível tarefa. A eliminação das testemunhas era parte essencial do plano. Documentos alemães mencionam apenas que a operação foi concluída conforme o planejado. Esse esforço para ocultar um crime em massa não foi, no entanto, inteiramente bem-sucedido. A existência do campo, o testemunho de fugitivos como Samuel Willenberg e Richard Glazar e as descobertas subsequentes tornaram possível documentar os eventos. Mas a tentativa de apagar todas as provas físicas foi uma das mais sofisticadas de toda a máquina nazista. Treblinka desapareceu do mapa como uma estrutura física, mas os vestígios humanos permaneceram. Nos julgamentos de Düsseldorf e nas investigações que se seguiram, a Operação Action 1005 foi descrita em sua essência mais fria: a destruição sistemática das provas de um assassinato industrializado. Os métodos burocráticos desenvolvidos em Treblinka, um laboratório do esquecimento, seriam mais tarde replicados em outros campos. Aqui, a morte era apenas a primeira etapa. A segunda era apagar qualquer vestígio de que a vida um dia existiu, uma fase final de desumanização planejada com a precisão de um funcionário público. Um esforço monumental para forçar o silêncio da história. Mas como se apaga um genocídio? Como se remove da terra a memória de centenas de milhares de almas? Os nazistas descobriram que, mesmo com toda a sua eficiência macabra, a tarefa era impossível. Do ponto de vista forense, seu trabalho foi incompleto. Apesar dos campos arados, do reflorestamento artificial e da instalação de uma fazenda falsa para mascarar o terreno, as cicatrizes físicas do extermínio persistiam sob a superfície. E com o tempo, elas começaram a emergir. Durante as décadas de 40 e 50, os primeiros a perturbar esse silêncio imposto não foram os acadêmicos, mas os habitantes locais. Movidos pela necessidade ou por uma curiosidade mórbida, eles vasculhavam o solo revolvido em busca de objetos de valor. E o que encontravam era o eco de vidas interrompidas, relógios parados no tempo, anéis de casamento, moedas de países distantes, óculos quebrados e documentos parcialmente preservados. Muitos desses achados vieram de áreas onde a pressa havia tornado a operação de ocultação falha. Mesmo a natureza conspirava contra o esquecimento. A erosão, lenta e persistente, trazia à luz fragmentos de ossos, dentes e objetos pessoais enterrados superficialmente. Alguns camponeses coletavam os restos para uso próprio ou revenda. Outros, conscientes do peso daqueles achados, os entregavam às autoridades. Entre 1945 e 1950, a investigação deixou de ser acidental e se tornou sistemática.
As comissões polonesas de inquérito chegaram ao local. Eram equipes formadas por médicos legistas, engenheiros e técnicos militares que inspecionaram o terreno, coletaram restos mortais e fotografaram a desolação. Eles registraram a distribuição desigual de ossos carbonizados, fragmentos de crânios, vértebras e membros. A concentração era maior justamente nas áreas onde, segundo os sobreviventes, ficavam as piras de cremação. Muitos desses restos, preservados em laboratórios forenses, como os do Instituto de Medicina Forense de Varsóvia, contaram uma história. Arcadas dentárias completas, por exemplo, ajudaram a validar os testemunhos sobre o número de corpos e a brutalidade dos métodos de cremação. A ciência começava a dar voz aos mortos. Em 1959, um homem voltou a Treblinka para guiar o mundo através do inferno. Samuel Willenberg, um dos pouquíssimos sobreviventes do campo, retornou ao epicentro de sua dor, acompanhado por pesquisadores e jornalistas. Não era uma visita. Era um testemunho vivo. Com a precisão da memória gravada a fogo, ele apontava. Aqui era a estrada de entrada, ali, a rampa de descarga, e lá, a área de extermínio. Suas observações permitiram uma localização mais precisa das estruturas principais do campo. Ele mesmo coletou fragmentos de objetos de metal e ossos que mais tarde foram cruzados com os registros dos tribunais. Seus desenhos e descrições forneceram as primeiras reconstruções topográficas detalhadas, um mapa fundamental para toda a pesquisa que viria a seguir. Décadas mais tarde, a ciência desenvolveria uma nova forma de ver, uma maneira de enxergar o que estava oculto, sem precisar cavar, sem perturbar o solo sagrado. Nos anos 90, estudos com sensoriamento remoto já identificavam anomalias na vegetação e na umidade do solo, confirmando a localização de valas retangulares. Mas foi em 2010 que uma nova fronteira foi cruzada. A arqueóloga forense Caroline Sturdy Coles iniciou um projeto multidisciplinar focado em Treblinka, usando exclusivamente tecnologias não invasivas, em total conformidade com as restrições religiosas judaicas que proíbem a perturbação dos mortos. Sua equipe empregou um arsenal tecnológico, radar de penetração no solo, lidar, varredura magnética e fotografia aérea multiespectral. O objetivo era criar mapas tridimensionais do invisível. E os resultados foram assombrosos. O radar detectou estruturas retangulares enterradas, com dimensões consistentes com as descrições históricas das câmaras de gás. Os modelos digitais revelaram pelo menos 3 estruturas principais, localizadas exatamente na área que Willenberg havia identificado como o centro do extermínio. Também foram localizadas áreas com alta densidade de material mineral alterado, interpretadas como cinzas humanas misturadas com areia. Mais de 20 outras anomalias geométricas foram identificadas como possíveis valas comuns. A prospecção magnética, por sua vez, revelou o metal escondido sob a terra, fragmentos dos trilhos de trem usados nas piras de cremação, ferramentas abandonadas e os bens pessoais que não foram recuperados. E mesmo na superfície, a terra continuava a entregar seus segredos. Um pingente com a inscrição de Frankfurt e a data de 3 de março de 1929. Uma estrela de Davi de prata, fragmentos de um sapato infantil, uma medalha religiosa católica, cada objeto um universo de uma vida aniquilada. Uma prova material e irrefutável de que, por mais que se tente, a história não pode ser apagada. Ela apenas espera o momento certo para ser redescoberta. Outras evidências foram usadas como prova material em investigações históricas e documentais de alcance internacional. O trabalho da equipe de especialistas marcou um ponto de virada metodológico. O que começou em Treblinka não ficou em Treblinka. A abordagem respeitosa e rigorosa que desenvolveram se tornou um manual sombrio, mas necessário para ler as paisagens da atrocidade moderna, sendo adotada em estudos de outros locais de extermínio, como Sobibor, e até mesmo em cenários de crimes contra a humanidade em Ruanda, Bósnia e Iraque. A metodologia de Treblinka tornou-se o padrão para a arqueologia forense em contextos onde restrições éticas ou religiosas impedem a exumação. Uma ciência que aprendeu a escutar a terra sem profaná-la. Os resultados foram levados a organizações internacionais de preservação do patrimônio. Em 2013, o relatório final da equipe não era apenas papel. Era a voz científica que fortalecia a candidatura do Memorial de Treblinka a Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Documentar o subsolo e as estruturas ocultas permitiu finalmente estabelecer os verdadeiros limites do campo, muito além do que era visível na superfície. Uma demarcação crucial para definir as áreas protegidas e restritas. Os dados obtidos também deram origem a uma reconstrução digital interativa do campo, uma ferramenta educacional poderosa usada em museus e exposições virtuais. Ela permite ao mundo atravessar os portões do campo como ele existiu entre 1942 e 1943, integrando mapas geofísicos, testemunhos de sobreviventes e documentos históricos. Alguns achados recentes foram alvo de projetos de rastreabilidade, tentando devolver nomes às vítimas. O pingente de Frankfurt, por exemplo. Uma colaboração com arquivos civis alemães conseguiu ligar o pequeno objeto, encontrado na terra de Treblinka, a uma jovem deportada daquela cidade em 1942. De repente, um número na estatística do horror ganhava um nome, uma origem, um fragmento de identidade. Em termos legais, a evidência arqueológica se mostrou uma arma poderosa contra o negacionismo, reforçando o testemunho oral. Embora os principais julgamentos já tivessem ocorrido décadas antes, os dados obtidos foram apresentados em conferências internacionais e em cursos de formação judicial sobre crimes de guerra. Treblinka se tornou o exemplo paradigmático do campo de extermínio sem ruínas visíveis, mas com uma rastreabilidade material inquestionável. No fim das contas, a evidência material de Treblinka confirma e valida as descrições dos sobreviventes. As dimensões detectadas, a localização relativa das estruturas, a densidade dos restos humanos e a natureza dos objetos encontrados coincidiam de forma assustadora com os relatos coletados nos tribunais. Esse cruzamento de fontes faz de Treblinka um caso emblemático de como a ciência pode sustentar a memória. Apesar da meticulosa tentativa de apagar todos os vestígios, Treblinka continuava a falar. Do subterrâneo. Não com muros ou ruínas, mas com fragmentos, densidades e vazios detectados por ondas e scanners. A materialidade dispersa do crime, antes enterrada, emergia como prova. A história deixou rastros, a ciência os encontrou e a memória os sustenta. A justiça para os algozes de Treblinka, por sua vez, foi uma caçada paciente e implacável, que se estendeu por mais de 3 décadas. Foi um dos mais longos esforços legais relacionados aos crimes do Holocausto. Os desafios eram imensos, réus espalhados pelo mundo, provas sistematicamente destruídas e a necessidade de reconstruir eventos em um terreno projetado especificamente para não deixar vestígios. As investigações começaram já em 1945, mas a maioria dos operadores havia fugido ou adotado identidades falsas. A virada veio com o Escritório Central de Ludwigsburg, estabelecido em 1958, que coordenou as investigações alemãs, compilando listas de pessoal com base em documentos da SS recuperados e testemunhos. No centro dessa busca estava um nome: Franz Stangl. O ex-comandante escapou pela infame Rota dos Ratos, chegando ao Brasil em 1951, com documentos falsos e um novo começo. Durante 16 anos, ele levou uma vida aberta e comum em São Paulo. Trabalhava na Volkswagen, usava seu nome verdadeiro. Sua localização foi o resultado de uma cooperação internacional entre investigadores austríacos, a Polícia Federal Brasileira e o lendário caçador de nazistas Simon Wiesenthal. A prisão de Stangl, em 28 de fevereiro de 1967, aconteceu sem qualquer resistência. Em seu local de trabalho, o governo brasileiro aprovou sua extradição em apenas 6 meses, estabelecendo um precedente para a cooperação internacional em crimes de guerra. O julgamento em Düsseldorf, entre maio e dezembro de 1970, colocou Stangl diante de seu passado. A acusação era avassaladora, responsável pelo assassinato de no mínimo 400.000 pessoas. O tribunal ouviu 85 testemunhas, sobreviventes que forneceram descrições detalhadas da rotina do campo e da participação direta de Stangl nas operações, ex-membros da SS, e os documentos.
O Arquivo Federal Alemão forneceu as ordens operacionais, a correspondência administrativa e os relatórios de produção, demonstrando a estrutura de comando da Operação Reinhard e a posição específica de Stangl nessa hierarquia. Era a burocracia do genocídio, agora usada como prova irrefutável. No tribunal, Franz Stangl, o comandante de Treblinka, finalmente encarava seus juízes. Com uma frieza administrativa que estarrecia os presentes, ele admitiu ter conhecimento das operações, reconheceu a máquina, a logística, a finalidade, mas negou qualquer responsabilidade pessoal. Era uma engrenagem, ele dizia, um administrador cumprindo ordens de superiores, um argumento que tentava dissolver o horror em uma cadeia de comando anônima. Mas a corte não se convenceu. Em 22 de dezembro de 1970, o martelo bateu. Culpado. A sentença foi a prisão perpétua. O destino, porém, tinha outros planos. Franz Stangl morreu de insuficiência cardíaca na prisão, em 28 de junho de 1971. Viveu pouco mais de 6 meses após sua condenação. Suas declarações finais, dadas à escritora Gita Sereny, se tornariam um registro assustador da mentalidade e das motivações de um operador do extermínio. Enquanto isso, a justiça buscava outras figuras de Treblinka. Kurt Franz, conhecido pelos prisioneiros como Lauke, ou a boneca, por seus traços faciais quase bonitos, foi preso em 1959. Antes, seu julgamento, parte do megaprocesso de Düsseldorf entre 1964 e 1965, o colocou ao lado de outros 10 réus. As acusações eram pesadas: assassinato em massa, organização da operação de extermínio e participação direta em execuções individuais. Os testemunhos pintaram um retrato de crueldade excepcional. Os sobreviventes o descreveram como sádico, responsável por fuzilamentos arbitrários e tortura por puro capricho. Julgado, simultaneamente, estava Gustav Munzberger, o técnico, o homem responsável pela operação das câmaras de gás. Suas acusações eram cirúrgicas, participação direta no extermínio e o uso de seu conhecimento técnico especializado para facilitar a operação assassina. Um era a brutalidade visível, o outro a eficiência letal e invisível. Ambos se agarraram à mesma defesa, a subordinação hierárquica. Alegaram ignorância das consequências finais de seus atos. Eram apenas peças, cumprindo ordens, sem ver o quadro completo. Mas as evidências diziam o contrário. O tribunal examinou provas de participação voluntária, de iniciativa, de um conhecimento completo e consciente do que estavam fazendo. A defesa ruiu. Em 3 de setembro de 1965, Kurt Franz recebeu a pena de prisão perpétua. Munzberger, o técnico da morte, foi condenado a 12 anos. Outros réus no mesmo julgamento receberam sentenças que variavam de 3 a 15 anos, dependendo de seu nível de participação e da gravidade de seus atos. No centro de muitos desses processos estava a voz que se recusava a ser silenciada: Samuel Willenberg, um dos poucos sobreviventes de Treblinka. Seu testemunho, prestado em múltiplos julgamentos, tinha um valor probatório altíssimo. Por quê? Pela sua consistência inabalável com os registros documentais e com os relatos de outros sobreviventes. Seus croquis do campo, desenhados à mão de memória, foram admitidos como prova topográfica-chave, dando forma e lugar à memória do horror. E não se tratava apenas de palavras contra palavras. A base dos julgamentos era a própria burocracia do Terceiro Reich. Os arquivos da SS, com suas listas de pessoal, documentos de designação de tarefas e a correspondência interna do projeto Ação Reinhard, revelavam a estrutura operacional de Treblinka. Fotografias de unidades logísticas e, crucialmente, imagens aéreas capturadas por aliados e soviéticos confirmavam a localização e as dimensões dos edifícios mencionados nos testemunhos. A arquitetura do crime, vista do céu e descrita do inferno, coincidia perfeitamente. A caçada não parou em Düsseldorf. Heinrich Mathes, Arthur Daxel e Otto Stade enfrentaram julgamentos separados em tribunais alemães e austríacos nas décadas seguintes. A justiça, embora tardia, tem um braço longo. Muitos dos condenados, no entanto, morreram antes de cumprir suas sentenças, vencidos pela idade avançada e por condições médicas.
Os registros de Düsseldorf indicam que esses fatores, por vezes, influenciavam reduções de pena ou a suspensão de sua execução. Um lembrete sombrio da corrida da justiça contra o tempo. Os arquivos desses tribunais se tornaram mais do que apenas registros de um processo legal. Eles forneceram uma documentação exaustiva da estrutura operacional de Treblinka. As transcrições, os testemunhos, a análise das provas, tudo isso criou um registro histórico detalhado que seria usado por pesquisadores acadêmicos por décadas. Instituições como o Instituto de História Contemporânea de Munique e o Yad Vashem em Israel fizeram uso extensivo desses materiais para entender e ensinar sobre o Holocausto. Mais do que isso, os julgamentos de Treblinka estabeleceram precedentes fundamentais. Suas decisões forneceram validação legal ao testemunho histórico e uma refutação definitiva às alegações negacionistas. As sentenças marcaram a ferro um princípio vital para o futuro. A responsabilidade individual transcende ordens institucionais e circunstâncias extraordinárias. Não existe um lugar seguro para se esconder na cadeia de comando quando se trata de crimes contra a humanidade. A persistência das investigações ao longo de 3 décadas demonstrou um compromisso institucional com a responsabilização. Estabeleceu que certos crimes não prescrevem. O eco de Treblinka influenciou o desenvolvimento do direito penal internacional moderno e a criação de tribunais especializados para julgar genocídios e crimes de guerra, consolidando princípios que continuam a ser aplicados em processos judiciais contemporâneos.